Olá, você que nos acompanha aqui mais uma vez em mais um Conde UIC. É um grande prazer ter você aqui conosco toda semana, estudando temas maravilhosos da lição desse trimestre. E aqui estou eu novamente com a Elise e com o Matheus, essas pessoas tão queridas. E temos certeza de que Deus ele tem muito a nos ensinar hoje. Mas antes eu queria pedir para você aquilo que a gente pede sempre. Nos ajude no engajamento dos nossos vídeos que a gente posta aqui para que possa chegar ainda em mais pessoas. Então, comente, né, a respeito do que você está achando, compartilhe com outras pessoas também, porque, como a Elisa gosta de dizer, coisa boa é para ser compartilhada, não é? E, uma vez que isso já foi feito, né, vamos então para mais um estudo da lição de jovens dessa semana, que tem por título Condenação e Crucifixão. O texto base vai ser João, capítulo 19, onde vai falar justamente dos momentos finais da vida de Jesus, desde o seu julgamento com Pilatos até o momento da crucificação, que justamente, né, foi o ápice do plano da redenção. E no livro de João a gente tem tanta coisa para aprender a respeito disso, e no Evangelho de João ele dá também alguns detalhes muito interessantes. A começar no encerramento do julgamento com Pilatos. A lição aqui vai nos trazer que a principal função de Pilatos era simplesmente libertar Jesus, uma vez que o próprio relato dos evangelhos nos mostra que ele não encontrou culpa alguma nele, mas por conta da pressão que o povo estava exercendo sobre o governador, ele acabou fazendo uma outra escolha, acabou escolhendo condenar a Jesus. E mesmo que ele tivesse uma convicção, ele não agiu de acordo com os princípios de sua própria consciência. E com isso acaba vindo a nossa pergunta, nossa primeira pergunta, e eu queria a ajuda de vocês, pessoal, para poder respondê-la, né? Pilatos tinha medo de condenar Jesus, mas também tinha medo de defendê-lo. Como que os nossos sentimentos, como que a multidão e também os próprios aspectos de política podem nos levar a uma escolha ruim e a sacrificar nossos princípios negando a fé em Jesus? Ajudem a gente aí. Essa é uma questão muito delicada, né? Porque a gente, como ser humano, desde que a gente se encontra como gente, assim, criança, a gente quer fazer as coisas para pertencer àquele determinado grupo, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas, tipo, ah, não, mas eu quero pertencer. Ah, eu nem gosto daquilo, mas eu tô lá porque eu quero pertencer. E aqui, Pilatos, quando a gente é maior, mais velho, né, também, existem essas pressões políticas, que é fazer o politicamente correto, é fazer porque todo mundo faz, se eu não fizer é estranho, né? Então é muito delicado esse ponto. E como a gente sabe, né, o que a gente sente, infelizmente, leva a gente para o caminho errado muitas dessas vezes, né? Então, esse é um grande perigo que a gente corre, e como a gente conversou, né? Influências muito grandes. Eu acho que também aqui entra até um ponto que eu não tinha, agora que eu pensei, sobre a questão da contemplação, que a gente contempla todas essas coisas que a gente vai absorvendo, que está na nossa volta, essas coisas vão influenciar no nosso posicionamento lá na frente para as coisas. Então, por exemplo, se a gente não está hoje firme, né, nos nossos momentos com Deus e tudo mais, como que a gente espera que lá na frente a gente vai estar, né? Então, o que me leva assim muito ok, eu preciso ter a fé de Jesus suficiente na minha vida para que eu possa passar e enfrentar essas questões. Primeiro, que a gente sabe que isso não é que vem da gente, vem de Cristo, vem de Deus. Inclusive, fica a dica para você que está na sua casa assistir o congresso desse ano, o tema Cristo, Justiça Nossa, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão. É algo que Cristo coloca na gente, então a gente viver dessa maneira. E me lembrou muito de um livro que eu li, que é do Josanã Alves, maravilhoso, que se chama Herdeiros do Reino. E ele fala sobre o ordinário e o extraordinário. Eu adoro como ele fala. Ele fala assim, nossa, para pessoas grandes na Bíblia viverem o que elas viveram, tipo Daniel, que é o exemplo que ele dá. Viver, ir para fornalha foi os amigos, né? Mas o que eu falo, de ir na Cova dos Leões e tudo mais, ele não viveu esses momentos extraordinários assim do nada, né? E para nós também é assim. Como que a gente vai ser firme no momento desse? De não negar a fé, de falar assim, não, eu vou, porque você vai ter que viver os seus momentos ordinários com Deus. Então, a gente tem que estar firme em Deus. E como que isso acontece? Por meio da comunhão, de todas essas coisas, né? Então, eu acredito que, assim, tudo que a gente absorve na nossa vida, se a gente não está em pleno constante contato com a videira, que foi uma lição que a gente comentou, a gente vai acabar se desgarrando da árvore. E não tem, da videira, né? Não tem como a gente fazer por nós mesmos essa questão. A gente tem que estar conectado com Cristo, porque é a única coisa que vai fazer com que a gente
permaneça firme. Então, para mim, pelo menos, isso é um tema que tem ficado muito forte na minha vida, essa questão da permanência. Porque se eu não quiser, eu, por natureza, eu não tenho condição nenhuma de ficar firme, né? Assim como Pilatos, a gente vai acabar se deixando levar sobre as coisas, mas não precisa ser assim. Eu acho que essa é uma mensagem especial. A gente pode fazer diferente, mas para fazer diferente, a gente tem que fazer o ordinário hoje. Eu acho interessante. Eu estou tentando achar aqui o texto. Eu prometo para vocês que se eu achar, eu falo a referência. Eu sei que está no Desejar de Todas as Nações. Eu ouvi tem pouco tempo esse capítulo. E lá falando sobre Pedro, sabe? Sobre quando Pedro negou Jesus. Uhum. Lá falou uma coisa que eu achei muito interessante. Lá falou assim que muitos que eles amam o Salvador a ponto de estarem dispostos a irem para a guerra. Tipo assim, lá fala que se Pedro precisasse ir para uma guerra, ele iria, por amor a Cristo. Tanto que ele cortou a orelha do rapaz lá, né? Mas quando isso chega na questão da vergonha, essas pessoas negam a Cristo. Então eu achei assim, uau, porque. E aí isso me leva a pensar assim, sabe? Até que ponto a gente faz isso por Cristo, até que ponto a gente faz isso pela gente? Eu tenho uma tia que ela era formada, duas faculdades, e ela morava em São Paulo. E ela não trabalhava, ela morava com a irmã dela e cuidava da minha avó, né? E ela começou a orar assim: Senhor, eu quero fazer alguma coisa da minha vida, eu quero ser útil, me torna útil, pai, me torna útil. E aí, por essa ocasião, a minha família tinha mudado de cidade, né? Então a gente mudou para uma cidade próxima a Cuiabá, para um sítio, na verdade, próximo a Cuiabá, que é, para quem não sabe, eu sou mato-grossense. E a gente morava em Cuiabá, a gente mudou para um sítio próximo a Cuiabá. E uma das faculdades dessa minha tia é História, ela é historiadora. E ela, na escola da comunidade para a qual a gente se mudou, estava com uma vaga para professor de História. E a minha mãe, você não está querendo ser útil? Vem para cá. Aí ela, o quê? Eu vou sair de São Paulo? Porque assim, nada contra os paulistas ou paulistanos, mas tem muita gente que considera assim, tá em São Paulo como assim o auge da vida, sabe? E ela pensou assim, o quê? Eu vou sair de São Paulo para dar uma aula numa escola rural do interior do Mato Grosso? De jeito nenhum. E é engraçado, porque assim, a gente vê que Deus foi conduzindo para aquela situação, sabe? Ela foi para lá, sim, mas os passos, a gente vê claramente que Deus queria que ela fosse para lá. Então, a minha outra tia, a irmã dela, eram duas tias, né? A irmã dela é professora também de geografia. E na escola que ela estava trabalhando também estava faltando um professor de história. Então, minha tia historiadora pensou assim: o quê? Eu vou para Mato Grosso? Eu vou nada. Eu vou entrar na aula que a minha irmã, na escola que a minha irmã dá aula. Vou ser professor de história lá e tá tudo certo. Olha que legal. E ela mandou o currículo para a escola e até a última vez que eu falei com ela sobre o assunto, ela não tinha sido chamada. Mesmo faltando professor de história naquela escola. Aí, detalhe, só para vocês terem uma ideia, assim, isso foi final de 2015. Então, tem aí quase 10 anos e ela até ontem não tinha sido chamada. E ela contou ponto para a escola pública lá no Mato Grosso e ela foi chamada para trabalhar lá na escola pública. E aí chegou lá na escola pública e ela teve, logo nas primeiras semanas, assim, quando estava montando o horário de aula né, e tudo mais, ela teve dificuldades com o sábado. Os professores, eles não queriam dar o sábado livre para ela. E ela pensou assim, olha que lindo o testemunho que eu vou dar. Agora eu vou voltar para São Paulo e vou falar, gente, eu desisti do meu emprego por causa do sábado. Olha que coisa linda. E ela tava assim, feliz da vida, sabe? Pronto, resolveu, tô indo embora para São Paulo de novo. Aí Deus falou para ela assim, não, minha filha, você vai ficar aqui. E Deus operou lá, miraculosamente, e ela conseguiu o sábado livre. Conseguiu assim, não porque ela quisesse, mas é porque foi um milagre mesmo, sabe? Ela não queria, mas ela recebeu o sábado livre. E aí foi o momento que ela não vou dizer que ela se revoltou, mas ela foi assim, chorar. E Deus, o que o senhor está fazendo comigo? Por que o senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Mas ela precisava daquilo. Essa minha tia hoje ela é missionária, ela é evangelista.
Sim, foi todo um processo assim de transformação, sabe? E foi interessante isso, sabe? Porque no caso dela, graças a Deus, ela esteve pronta para seguir a orientação de Deus. Mas, assim, volta aquilo que eu comecei falando, sabe? Às vezes, para fazer uma coisa grande, a gente está disposto. Mas ceder nas pequenas coisas, entregar aquilo que é pequeno para Deus, a gente não quer. E isso é uma espécie de covardia. Uhum. Aqui, no caso de Pilatos, Pilatos foi covarde. No nosso caso, no caso da pessoa que não entrega as coisas pequenas, talvez não seria covardia, talvez a melhor palavra, talvez seria insubmissão mesmo, falta de submissão. Mas no caso de Pilatos foi covarde. E o Desejar Todas as Nações também comentando sobre isso, ele fala assim que a fraqueza de Pilatos foi, não com essas palavras, obviamente, né, mas não lembro as palavras exatas, mas é isso que quer dizer, sabe? A fraqueza de Pilatos foi crucial para a crucifixão de Jesus. Porque quando ele, já tendo declarado que Jesus era inocente, que ele não tinha visto em Jesus coisa alguma que fosse digna de condenação, mas ainda assim, para agradar os líderes judeus, ele mandou açoitar Jesus, os líderes judeus viram ali que ele era fraco. E que se eles apertassem mais um pouco, eles conseguiriam o que eles queriam. Então, é algo para a gente refletir, sabe? Às vezes é fácil entregar grandes coisas, até porque a gente vai ser bem visto, né? Pensa assim, no caso da minha tia. Imagina o testemunho, que coisa mais linda o testemunho. Ela volta para São Paulo, gente, eu desisti do meu emprego por causa do sábado. Não seria algo bonito? Eu consigo ver essa história passando assim no Provai Verde. E aí, depois, não, Deus abençoou e eu consegui outro emprego e tal. Não que seja errado, tipo, e se esse é o chamado de Deus para você, tudo bem. Mas quando ela viu que não era esse o chamado de Deus para ela, que ela tinha que ficar lá, ela, Deus, o que o senhor está fazendo? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Mas no caso dela, graças a Deus, ela cedeu. Ela cedeu, sim, a vontade dela, a vontade de Deus. Mas às vezes a gente não cede. Então fica algo assim pra gente refletir, sabe? Às vezes, coisas grandes a gente tá disposto a fazer, mas aquele mínimo, tipo, a gente sabe que não pode comer fora de hora. Ah, mas é só uma coisinha, não vai dar nada. E a gente resiste em entregar as coisas pequenas para Deus, sabe? A gente não tá agindo muito diferente de Pilatos nisso, a gente tá demonstrando fraqueza do mesmo jeito. E estamos trilhando o mesmo caminho que Pedro trilhou, que levou ele a negar Jesus, sabe? Então é algo assim que a gente tem que prestar atenção nisso. E orar e pedir a Deus assim, Senhor, eu não consigo entregar meu coração a Ti, como diz o livro Caminho a Cristo, né? Não lembro qual capítulo agora. Mas fala que essa deveria ser a nossa oração. Senhor, toma o meu coração, porque ele pertence a Ti, mas eu não consigo dar. Conserva-o para Ti. E a menos que a gente esteja disposto a fazer essa oração, e aí Deus vai operar, e a gente vai sim entregar o nosso coração completamente para Ele, a gente vai, mais cedo ou mais tarde, a gente vai fazer como Pilatos. Tipo, vai ser fraco nas coisas e permanecer firme pelo que é certo, sabe? E a gente vai falhar miseravelmente. Vai ficar registrado na história, como Pilatos ficou, mas não é um bom registro. Sinceramente, não é um bom registro. Dentro do que o Mate estava falando, me lembrou muito do que eu li hoje, num livro que se chama Preparo para Chover Hoje, do Humberto Moura. Parece que não tem nada a ver, mas lá no fundo tem, confia. Aqui no primeiro capítulo fala assim, ó, pelo caminho estreito. E aí conta a visão que o irmão White teve, o sonho do caminho estreito. E tem uma parte que eu acho muito interessante, que foi o que eu fui marcando, né? Que mesmo nesses momentos difíceis que a gente está tendo, né, que vai ter até a vinda de Jesus, que cada um de nós vamos passar por ele, né, de certa forma, e dentro do que o Mateus falou, eu acho muito interessante, porque, sim, existem todas essas questões, mas aqui fala que no caminho, ó, vou ler um pouquinho, tá? Fala assim, ó, por isso você vai ter que ler na sua casa, tá? Não vou ler tudo não, mas eu vou ler uma partezinha que fala assim, ó, continuamos a cavalo, receando grandemente que ao chegar em lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, nessa que ela tinha esse receio, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. E aí fala que depois tem uma corda que chega, e essa corda que é o próprio Cristo segurando, que ajuda eles a pularem para o outro lado. Mas eu não vou dar spoiler, porque esse spoiler foi lindo, foi emocionante entender. E o que isso tem a ver aqui? Eu acredito muito nesse sentido que o Mateus falou, da gente estar fazendo todas as coisas, né? Que tem aquela questão, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte e Deus faz a dele, não no sentido de legalismo, mas no sentido de nós precisamos fazer a nossa escolha.
todas essas coisas. E o que é bonito é que, como eu falei da fé de Jesus, é Cristo que vai segurar a gente nesses momentos difíceis também. Então a gente pode se olhar e falar assim, cara, eu não sou essa pessoa. Eu realmente não sou. Mas não é sobre a sua força, não é sobre quem você é sobre o Deus que você tem. E essa é a justiça de Cristo atuando na sua vida. Então, a gente, infelizmente, como ser humano, pode correr nesse risco. Não estou falando tipo, não, Deus perdoa, vai lá e faz. Não estou falando disso. Eu estou falando de que, sim, nós temos essa fragilidade, nós temos essas questões, mas eu acho que é especial a gente lembrar de que a obra que o Espírito já está fazendo em nós e o que Cristo quer fazer em nós ainda mais. Então, juntando essa questão do que o Mate falou da tia dele, como ela se entregou a Cristo, a gente também deve se submeter e se entregar e permitir que ele faça essa transformação em nós. Nossa, que coisa incrível. E muitas vezes, por não ser fiel mesmo nas pequenas coisas, a nossa experiência acaba sendo impedida de avançar. Sim ou não? E, querendo ou não, a oportunidade que Pilatos teve naquele momento também é a oportunidade que nós temos todos os dias, de estarmos diante desse homem, que é Jesus Cristo, Deus homem, e estando diante dele, a verdade está diante de nós. E o coração de Pilatos, em lições passadas, a gente viu, ansiava por conhecer a verdade, mas ele perguntou e não esperou pela resposta. Quantas vezes nós não perguntamos a vontade de Deus, mas antes mesmo que ela se revele nas pequenas coisas, a gente já fecha os olhos para isso, os nossos ouvidos e tudo mais. É importante mesmo refletir a respeito de tudo isso. E sobre o que vocês falaram de Cristo ser a nossa justiça, demonstra a vitória que ele alcançou na cruz, não é? E por falar nisso, eu aproveito logo para dizer que você que está nos assistindo, por favor, assista os vídeos do Congresso de UIC desse ano, que estava uma maravilha. Eu, a Elisa e o Matheus somos testemunhas disso, daquilo que Cristo pode fazer nas nossas vidas, daquilo que ele faz, do que ele fez e ainda fará. Por favor, você não pode perder, tá bem? E falando mais a respeito da vitória que ele alcançou na cruz, a gente sabe que após esse julgamento, todo o povo acabou... você quer falar? Pode falar. Antes de passar para a sua perguntinha, eu achei o texto que eu tava procurando aqui, ó, falando sobre Pedro. Pedro não pretendia dar a conhecer sua verdadeira identidade. Olha só, ao assumir ar de indiferença, colocara-se no terreno do inimigo, tornando-se presa fácil da tentação. Houvesse ele sido chamado a combater por seu mestre e teria sido um corajoso soldado. Ao ser, porém, apontado pelo dedo do escárnio, demonstrou-se covarde. Muitos que não recuam diante da luta ativa por seu senhor são, em face do ridículo, levados a negar a sua fé. Associando-se com aqueles a quem deviam evitar, colocam-se no caminho da tentação. Convidam o inimigo a tentá-los. Olha que forte isso. Que forte. Quer dizer, assim, a gente está de boa na nossa, diríamos assim, e já vem o inimigo e tenta a gente. Agora, você vai ainda convida ele a tentar você. Já parou para pensar nisso? Que forte. Olha só. Associando-se com aqueles a quem deviam evitar, colocam-se no caminho da tentação. Convidam o inimigo a tentá-los e são levados a dizer e fazer coisas de que, sob outras circunstâncias, nunca se tornariam culpados. O discípulo de Cristo, que em nossos dias disfarça sua fé por temor de sofrimento ou ignomínia, nega o seu Senhor tão realmente como fez Pedro na sala do julgamento. Forte, né? Uhum. E eu lembro de um outro texto inspirado que diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam nos céus. Se Pilatos tivesse essa firmeza, se Pilatos fosse esse tipo de homem, Jesus teria sido morto, porque isso era profético. Mas aí, nesse caso, realmente as mãos dele estariam limpas do sangue de Jesus. Porque ele tentou, assim, se livrar da culpa, né? Ao pegar aquela bacia lá e lavar a mão dele, falou, eu tô limpo do sangue dele. Ele estava sendo hipócrita ali. Justiça própria, né? Exatamente. Ele tinha poder para fazer alguma coisa, para falar, não, isso não vai acontecer. Então, aquilo que ele fez num símbolo, diríamos assim, ele não precisaria ter feito o símbolo, mas aquilo seria real. E não seria ele lavando as mãos dele, seria Cristo lavando as mãos dele. Ele seria realmente, as mãos dele estariam limpas do sangue daquele inocente.
Mas não, ele No não fim foi das contas, infiel. alguém seria justificado ali, seria o próprio Pilatos, né? Exatamente. E sabe, e eu paro muito para pensar na gente hoje. Não adianta a gente falar de teoria, tacar pedra em Pilatos, se a gente não tirar alguma lição disso pra gente, sabe? Uhum. Será que eu tô sendo esse homem? Será que você tá sendo essa mulher, sabe? Homens que se não comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, sabe? Uma vez eu vi uma definição de caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que você é no escuro, quando ninguém tá vendo. E é mais ou menos isso que está falando aqui. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Você não está fazendo o que é certo porque alguém vai ver, porque você vai ser louvado. Você está fazendo o que é certo por quê? Porque é certo. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que até que eu seja julgado, até que eu passe vergonha. É isso que está falando aqui? Não. Ainda que caiam os céus. Isso é forte. Isso é forte. E se não for para ser esse tipo de cristão, desculpa, mas você está sendo. Como é que fala? Você está perdendo o melhor dos dois mundos. Não está desfrutando nem desse mundo e Nem também do não vai para o céu, desculpa. Exatamente. Está Exato. perdendo o melhor dos dois. Forte. Pode. Pois muito bem. Por isso que você não pode perder, gente. Você tem que assistir tudo. Tudo. Porque é disso que a gente gosta. Não, Elisa? É isso aí, a Olha, gente gente, gosta assim. E assim, eu gosto de ele profetizou agora, acredite nos seus profetas e prosperareis, é isso mesmo. E tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, nesse sentido que o Matheus falou, é que quando o tapa é bom porque ele faz a gente acordar. Então, eu falo que eu levei um tapa, mas eu concordo 100% com o Matheus. É bom para acordar. E Exatamente. todo mundo assim apanha, né? A gente apanha e a gente apanha primeiro do Espírito Santo. Vamos falar assim, não que ele vai bater realmente na gente. Por favor, gente, não estamos introduzindo nenhuma heresia aqui, nem teologia nova. É só uma figura de linguagem para falar que, tipo assim, às vezes a gente precisa do chacoalhão e falar, tipo, acorda, criatura, você não tá vendo onde que esse caminho vai te levar? Ah, agora Ele você faz falou isso como com amor. maranhense. Ele faz isso com amor, sabe? Na minha casa, a gente costuma falar assim que às vezes ele bate com luva de pelúcia, porque não dói. Dá o choque, assim, que a gente precisa, tipo, que nem a gente falou em alguma lição aí pra trás, tipo, eu tô perdido. Mas é pra nos salvar, é pra gente acordar e, tipo assim, Senhor, eu preciso do Senhor. E tá garantido. Se a gente entender isso, tá garantido. Agora, se a gente continuar nessa mornidão, vai, a gente tá lascado. Pronto, vou ficar quieto. E nada, você sabe que a gente gosta disso. E a respeito ainda, falando aqui a respeito agora da crucificação de Jesus propriamente dita, né? A gente sabe que nós temos aqui todo o cenário, né? Começando pelo julgamento e depois disso vamos pela via dolorosa até a crucificação. A gente tem a cruz como grande símbolo da vitória de Cristo. Mas por incrível que pareça, muitas pessoas que estavam ali presentes, inclusive aqueles responsáveis pela condenação de Jesus, não viam assim. Muitas pessoas ali estavam com pena daquele homem que estava ali sendo injustiçado, mas não entendiam o real simbolismo de tudo aquilo. Eles estavam no meio da festividade das mais importantes de Israel, simbolizando a sua libertação, não entendendo que o seu libertador estava bem ali na sua frente e cumpriria tudo aquilo que a profecia dizia a seu respeito. Para eles, a cruz era um sinal de vergonha e de derrota. E vai destacar também aqui na lição, especialmente na parte de terça, quarta-feira também, de que apenas poucas pessoas estavam ali com Jesus e de fato o amavam. Mas nem mesmo eles podiam compreender aquilo, e naquele momento a cruz não era sinônimo de alegria. E agora, a nossa grande pergunta preciso da ajuda de vocês para responder isso. Os judeus acabaram sendo influenciados a crer que a cruz era a maior prova de que Jesus era uma fraude. Que cuidados nós devemos ter para não pensar na cruz como uma derrota? Para não ter aquela mesma visão de que, nossa, coitado de Jesus, um homem que foi bom, mas foi injustiçado, ou pensar naquilo como algo que, nossa, isso aí que vai exigir muito de mim e tudo mais. Porque a cruz não é isso. Mas que cuidados a gente deve ter para não ter o pensamento de que a cruz é uma derrota? Olha, eu fui mais na linha de que os judeus eles não conheciam verdadeiramente quem Deus era, né? Eles tinham tudo, toda a teologia lá, né? Tinha já o escrito, né? Mas
eu acho que foi a questão de focar no propósito. Eles estavam interessados em outras coisas. Eles não estavam interessados em quem Cristo era, eles estavam interessados no poder terrestre, né? E como que a gente pode linkar isso com a gente hoje? Será que a gente é liberto mesmo? Será que a gente realmente acha que a gente é livre? Ou será que a gente ainda vive como o escravo do pecado e das coisas? Porque eu acho que ter essa questão de pensar realmente, será que eu sou livre? Será que eu realmente, né? Porque se eu acho que eu sou livre, mas eu não vivo, para mim a cruz não fez o menor sentido. Mas Cristo chama a gente para uma coisa diferente. Ele chama a gente para uma liberdade real. Então, eu acho que a maior coisa para isso não ser dessa maneira é a gente se entregar e fazer que nem a irmã White fala assim, eu sei em quem tenho crido. Porque se isso não acontecer, é uma coisa pessoal. Não dá para terceirizar, não dá para eu falar assim, deixa o Leandro estudar a Bíblia por mim, falar, como é que você estava falando para mim antes? Como que é o nome? É com um P. Os paralelos, deixa ele me contar os paralelos que são super legais e é isso, deixa ele estudar a Bíblia por mim, ter o relacionamento dele por mim com Deus e é isso aí. Aí que tá. Esse é um ponto que cada um individualmente tem que ter. Se a gente não estudar, se a gente não buscar quem Deus é, a gente vai cair nessa. Por quê? Quando eu estudo quem Deus é e eu conheço, me relaciono, eu vejo quem Deus é, assim, pela sua palavra, pelo que, né? Não tem como eu falar, eu ser uma pessoa legalista. Se eu realmente conheço esse Deus, não tem como eu ser também uma pessoa que é liberalista no sentido que leva assim, não, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Não. Então, do meu ponto de vista, eu acredito muito nessa questão de que o ponto principal aqui é a nossa intenção com o nosso relacionar com Deus. Porque também foi assim, nossa, Elisa, mas eu leio Bíblia, eu estudo, eu faço isso todos os dias, porque olha, eu fiz isso. Se for um checklist, parabéns, mas para Deus não valeu de nada, porque Deus não está nem aí para o seu checklist. Desculpa, Mateus. Eu acho que eu fui mais forte que o Mateus, né? Peço perdão a todos. Mas, exato, não valeu de nada, porque Deus até teve uma lição dos jovens falando sobre isso, aquela lá dos trabalhadores, não era sobre o horário que tinham chegado, mas não era sobre o tempo que eles trabalharam, mas sobre a motivação do coração deles. Então, não estou falando para você não fazer seu devocional mesmo quando você não tem vontade, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, será que é realmente sobre isso? Com qual intenção você tem feito as coisas que você tem feito? É para se mostrar mais crente que os outros? Porque se for, primeiro, que é muito chato. Segundo, que não é isso para que Deus te chamou. Entende? Assim, é verdade. Verdade nua e crua para você. Mas, assim, eu acredito muito nisso. Deus não chama a gente para falar que você é a pessoa mais perfeita do mundo. Deus não te chama para isso. Mas Ele te chama para transformar a sua vida. E por meio da sua vida, as pessoas verem que Ele pode te fazer perfeito em Cristo. Aí que tá. E eu acredito muito nisso. Então, qual cuidado que a gente tem que ter é a nossa autoanálise, o autoexame do coração. Não tô falando de você tirar sangue de você mesmo e ver se como que saiu o seu sangue. Eu falo o exame do seu coração pessoal. Eu acho que isso é o maior chamado para a gente hoje, porque isso é uma forma da gente se precaver contra os momentos de mornidão. Tudo bem que a Odisseia é morna por natureza, mas assim, para a gente poder se proteger disso tudo. Porque se a gente não tiver isso, como que a gente vai se entregar a Deus e realmente fazer e aceitar a justificação pela fé, aceitar tudo que Cristo fez? Porque, querendo ou não, se eu chego nesse momento, eu posso assim, agradeço, mas eu estou fazendo tudo certinho, olha como eu sou perfeita. Não era aquele jovem rico que foi falar com Cristo? Então, assim, do meu ponto de vista, o ponto central é é o que a gente conversou na lição 10, ir a Cristo. Você vê que você precisa de um libertador e você permanecer lá consciente de que é Ele que faz a obra em você. Então, voltando, tudo isso que eu falei, e os tapas, eu peço perdão, eu acredito muito na questão de que a gente precisa conhecer o nosso Deus. Porque uma vez que a gente conhece, que a gente vê toda a nossa história, eu gosto de pensar que é como se a gente estivesse dirigindo. A gente vê a nossa vida pelo retrovisor e a gente fala, cara, que Deus incrível que a gente tem. Dele ter tirado onde a gente estava
e dá o privilégio da gente poder fazer parte da obra. Então, quando a gente tem que sempre parar para pensar e relembrar de onde Deus já nos tirou e permitir que a sua luz maior possa brilhar por meio de nós, como luas, que a gente possa brilhar para as pessoas que estão na escuridão e que a gente possa ser um perfume especial, um perfume da graça na vida dessas pessoas também. Você comentou sobre ser como Laodiceia, Elisa, e eu lembro que quando eu fui aprender o conceito do que é morno, foi mais ou menos assim: o que é algo morno, pai? E aí, eu não sei se perguntei pro meu pai, se foi pra minha mãe, sei que eles falavam assim, algo que não tá nem quente nem frio. Mas como que é isso? E aí eu lembro que um dia faltou energia em casa, e tava frio, e a gente queria tomar banho na água quente. E não tinha energia, então o chuveiro elétrico não iria funcionar, a gente já vai no balde mesmo, vai ser melhor. E aí meu pai pegou uma panelona enorme e encheu de água e colocou para esquentar. E aí, como é que ele fez para a água ficar morna? Ele pegou água fria do chuveiro, porque estava sem energia em casa, e misturou com a água quente da panela. E a água ficou morna. Eu gosto de pensar assim, sabe? Laodiceia é morna, mas eu não preciso ser a parte fria da coisa. Gostei. Porque o que é o morno é o todo, é o geral. Mas eu não preciso ser a parte fria da coisa. Eu posso ser a parte que esquenta, a parte quente, que ajuda a esquentar. E, tipo assim, a água quente, ela não fica o calor ali só nela, sabe? Ela mexe na temperatura do todo o restante da água. E é mais ou menos isso que a gente é chamado para ser, sabe? Uma luz ali. É para brilhar. Então, acho que dá para você anotar essa frase, hein, galera? Anota aí, tira, sei lá, posta essa foto aí, essa frase aí nas redes sociais e marca a gente. Coloca lá a hashtag não só, eu posso ser a parte quente de Laodiceia. Tipo, você pode isso, sabe? Se você pode orar e pedir para Deus, eu sei que é profético, mas eu não preciso fazer parte do problema, eu posso fazer parte da solução. Aliado a Cristo, obviamente, porque de nós mesmos nós não somos nada. Sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente pode ser a parte quente. E voltando aqui para a pergunta, como fazer para não encarar a cruz como uma derrota? Olha, essa pergunta é muito difícil, porque a cruz é a base da nossa salvação. Se você encara a cruz como uma derrota, desculpa, mas eu temo que você não tenha entendido nada do evangelho. Até porque o próprio Cristo fala, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, assim, se o ponto alto, o ponto que ele fala bem assim, não, nesse ponto aqui, eu vou atrair todos a mim. Você olha assim e fala que isso é uma derrota? Tem algo errado aí, sabe? Tem algo muito errado. Tem um texto que eu quero ler aqui. Então, assim, só para concluir essa parte. Se você encara a cruz como uma derrota, desculpa, mas você está com alguma dificuldade no conceito do evangelho. Mas não fica desesperançado. Tem um texto aqui que eu quero ler para você. No livro Parábolas de Jesus, no capítulo 9. E é que fala assim: o Espírito Santo é que revela aos homens a preciosidade da boa pérola. O tempo do poder do Espírito Santo é o tempo em que, num sentido especial, a dádiva celeste será procurada e achada. Nos dias de Cristo, muitos ouviam o evangelho, mas tinham um espírito entenebrecido por falsos ensinos, e não reconheciam no humilde mestre da Galileia o enviado de Deus. Mas depois da ascensão de Cristo, sua entronização em seu reino intercessório foi assinalada pelo derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes foi dado o Espírito. As testemunhas de Cristo anunciavam o poder do Salvador ressurreto. A luz do céu penetrou na mente obscurecida dos que tinham sido enganados pelos inimigos de Cristo. Agora o contemplavam elevado a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão pelos pecados. Viram-no envolto na glória do céu, com tesouros infinitos nas mãos, para outorgar a todos os que se voltassem de sua rebelião. Proclamando os apóstolos a glória do unigênito do Pai, foram convertidas 3.000 pessoas. Viram-se como realmente eram,
pecadores e poluídos, e a Cristo como seu amigo e redentor. Cristo foi exaltado, Cristo foi glorificado pelo poder do Espírito Santo, que repousava sobre os homens. Pela fé, esses crentes contemplavam-no como aquele que suportara humilhação, sofrimento e morte, para que não perecessem, mas tivessem a vida eterna. A revelação de Cristo pelo Espírito lhes trouxe um senso reconhecedor de seu poder e majestade, e pela fé estendiam as mãos a ele, dizendo, creio. Ou seja, há esperança. Mesmo se você entendeu errado o evangelho, se você não entendeu que a cruz é o que nos garante a salvação, porque foi na cruz que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu ali uma nova chance, tem esperança para você. Você pode clamar a Deus e Ele vai te mostrar o valor da pérola de grande preço. Esse capítulo todo vem falando sobre a parábola daquele homem que procurava pérola, sabe? E ele vendeu tudo quanto tinha para encontrar essa pérola, para comprar essa pérola, porque ele entendeu o valor dessa pérola. E às vezes a gente não entende o valor dessa pérola, mas é Cristo, o Espírito Santo, perdão, que toca o nosso coração e que nos mostra o valor dessa pérola e que nos faz desejar ter a Cristo como a pérola de grande preço, como mais valioso do que todo o ouro e toda a prata que esse mundo pode jamais oferecer para a gente. Amém. Louvado seja Deus por isso. E para saber que a cruz não é uma derrota, basta você olhar para ela agora. Quem é que está pregado ali? Cristo não está mais lá. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele cumpriu o que prometeu. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos até mim. Quantas pessoas hoje não são atraídas por Jesus Cristo e pelo que ele fez lá na cruz? Foi a cruz que, na verdade, deu a todos nós a garantia de que, novamente, poderíamos fazer parte da família celeste novamente. O próprio Cristo disse que a cruz ela não seria motivo de derrota, mas o símbolo da sua vitória. Tanto que aquele que antes era um símbolo mais odiado daquela época, hoje se tornou o símbolo mais conhecido por dar esperança. Então, a maior prova é o próprio tempo que já passou, é tudo aquilo que Cristo representa, o único homem capaz de dividir a história em antes e depois dele. Enfim, há muitas coisas a discutir a respeito desse ponto, mas no momento agora eu queria aproveitar para dar a você uma coisa muito especial no nosso momento do Dica de UIC. Roda a vinheta. Então, pessoal, mais uma vez aqui, vamos estar recomendando uma leitura especial para vocês. Eu sei que a gente já falou disso várias e várias vezes, mas esse livro é simplesmente incrível, é maravilhoso. Eu, particularmente, não aceito que você leia esse livro sem a sua Bíblia e também considero fundamental. O Desejado de Todas as Nações, especificamente o capítulo 78, que fala do Calvário, justamente o momento mais importante da história da humanidade, que foi a crucificação de Jesus, a conclusão do derradeiro sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho certeza de que você será muito edificado por essa leitura, e, por favor, pegue sua Bíblia e coloque ali lado a lado e veja os detalhes dessa maravilhosa história, e do quão impactante e do quanto representou tudo o que Cristo fez por nós. Tudo que ele fez e tudo aquilo que ele ainda faz. E ao nos depararmos com essa maravilhosa história, iremos com certeza nos perguntar: que amor é esse? Por quê? E por quem Jesus fez tudo isso? Então, por favor, não perca isso de vista, aproveite essa oportunidade. E aproveitando que a gente tem falado muito aqui a respeito de como Pilatos tomou uma decisão errada, a decisão que o povo tomou, querendo ou não, tudo aqui girou em torno de uma escolha, de uma decisão. Muitas pessoas não aceitaram o sacrifício de Cristo naquele momento, mas, como está escrito a respeito de um outro personagem bíblico, que ele acabou fazendo muito mais na sua morte do que fez em toda a sua vida. Jesus pôde salvar muito mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida. Nós que vivemos após esse tempo e temos a luz completa de todos os acontecimentos, podemos também tomar uma decisão. E agora a pergunta é: o que torna a nossa escolha entre Jesus e as exigências do mundo, da multidão, algo tão difícil? Porque muitas pessoas têm dificuldade em escolher a Cristo ou escolher ao mundo e tudo mais. O que torna essa escolha tão difícil? E no tomar a nossa própria decisão, isso vai gerar até uma reflexão, mas a pergunta que eu faço é: que faremos nós de Jesus, o chamado Cristo?
a mesma pergunta que Pilatos fez. Em relação ao que a gente conversou, agora me veio um super insight, que eu não tinha pensado sobre isso. A esposa de Ló, saindo da terra, né, da cidade de Sodoma e Gomorra. É muito interessante a gente parar para pensar que o que fez ela olhar para trás? É ter os tesouros e o coração dela naquela cidade. Então, como que a gente pode linkar isso com o que a gente está vendo aqui, né? De Jesus exigências da multidão. Aí que está a questão. Onde está o nosso coração? Onde a gente está se submetendo e se colocando. É como o Mateus falou lá no começo. A gente está permitindo que Deus esteja atuando no nosso coração? A gente está colocando o nosso coração nas coisas de Deus ou não, né? E colocando de forma sincera e verdadeira. Dentro do que eu conversei, né, que eu conversei um pouquinho aqui com vocês do livro do Preparo para a Chuva Serode, dentro do caminho estreito, muitas das coisas que a gente vai ter que deixar, que aqui até fala, legal, tem a ver com o que a gente está falando aqui, ó, que fala aqui sobre as malas, essas malas que a irmã White e as pessoas no sonho que ela teve estavam levando, eram justamente coisas aqui no sentido aqui, ó, deixa eu achar. Ó, talvez não se trate exatamente de riquezas materiais, essas malas que ela levava, mas que a maioria do povo de Deus não a tem, mas ao risco de termos as nossas malas cheias de orgulho, vaidade, egoísmo, amor próprio, autossatisfação e formalismo religioso. Então, eu achei muito interessante, porque quando a gente para pensar, o que a gente pode estar fazendo com que a gente também acabe, né, nessa questão das exigências do mundo e não estando com Deus, são essas coisas. E é justamente isso que a gente precisa deixar para trás para a gente continuar com Cristo e viver com Cristo. Quer dizer que vai ser fácil? Não, já te adianto que não. Mas eu acredito que você ter a certeza de que você está vivendo o que Deus chamou para você viver, cara, acho que não tem coisa melhor do que isso. Então, nesse caminho não é fácil o processo, mas o que a gente tem que lembrar, Ju? Na palavra de Deus fala que neste mundo vocês vão ter aflição, porém tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. Essa é a mensagem de libertação, essa é a mensagem da verdade. Então, sim, é uma escolha complicada, complexa, né? Às vezes é muito difícil porque o nosso coração, nossos tesouros estão na cidade, estão no mundo, mas a gente é chamado justamente para deixar o nosso coração nesse sentido, dessas coisas que a gente sente para trás, para ir para Cristo. Mas a gente sabe que no fim não é simples assim, né? Mas aí entra o que a gente conversou antes. A gente precisa se apegar naquele que tem a força e a capacidade de fazer a gente soltar essas coisas. Porque se depender da gente, a gente não vai conseguir mesmo, entende? Então, eu acho que essa questão entra muito na questão, muitas questões, mas entra muito no sentido da gente focar no que realmente importa. Não importa a sua fragilidade, mas na força de Deus. Entende? Então, e quando a gente se submeter a ele, cara, aí todas essas coisas vão acontecer, mesmo que a gente ache que, né, é uma coisa difícil e tudo mais, mas elas vão acontecer por causa de Cristo, né? E eu acredito, meu desejo é que a gente possa abraçar essa verdade, a gente não ter medo nem vergonha. E porque também entra aquela história, né? Isso, como o Mateus falou lá no começo, começa hoje, não começa na perseguição, sabe? Às vezes a gente fala assim, não, na perseguição eu vou estar lá, eu vou lutar contra, não, mas, entende? E aí entra o que o Mate também falou, de que lado da profecia a gente quer estar, né? A profecia vai se cumprir. Então, de que lado a gente pretende estar, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Eu sei que é uma frase clichê, mas não deixar para amanhã o relacionamento que a gente pode ter com Jesus hoje, para amanhã a gente continuar e ser mais fortalecido por meio da graça de Deus. Eu terminei o Desejado. Estou agora no Parábolas de Jesus. E é um livro incrível também, sabe? Eu tenho um texto aqui ainda no capítulo 9 que fala assim: alguns há que parecem sempre buscarem a pérola celestial. Não renunciam, porém, completamente aos seus maus hábitos. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Por este motivo, não acham a pérola valiosa.
Não venceram sua ambição profana e seu amor às atrações do mundo. Não tomam a cruz e não seguem a Cristo no caminho da abnegação e sacrifício. Quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos. Significa estar não quase, porém completamente perdidos. Um tapa também, né? Não é meu, gosto de falar assim, ó, só tô sendo carteiro, tá aqui ó, no aplicativo, tá? Tô lendo aqui, entendeu? Acabei de ler, não sou eu que tô batendo em ninguém. Mas é aquilo que a gente fala, né? O tapa com luva de pelúcia, é só para acordar a gente. Quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Já viu, tipo assim, as pessoas falando sobre o jogo? Ah, eu quase ganhei. Eu sempre tem algum engraçadinho pra falar bem assim, mas o quase não deixou? Eu não sei se tem isso aí na terra de vocês, na minha terra tem. Ah, quase, mas o quase não deixou, né? E é mais ou menos isso. Quase cristão, mas o quase não deixou. E por quê? Por causa daquilo que a gente já comentou aqui. A gente está disposto a fazer as grandes coisas, mas as entregas pequenas, às vezes a gente não está disposto a fazer, sabe? E é por isso que torna difícil a escolha entre Cristo e as exigências da multidão. Porque talvez a gente não tenha aprendido a amar ele com todo o nosso coração. Talvez a gente não tenha entendido ainda a grandiosidade do sacrifício que ele fez, o quão completamente perdidos nós estávamos e o quanto que o sacrifício dele é necessário para nos garantir a salvação. Então, talvez a gente não tenha entendido isso. Agora, uma coisa é fato. Isso não é talvez, isso é certeza. A gente ainda ama o mundo. Se a gente não amasse mais o mundo, não seria difícil fazer essa escolha. Tem um texto do Espírito de Profecia, eu acho que eu não vou conseguir pegar aqui agora, mas que fala assim que da gente contemplar a Deus, da gente buscar saber a vontade dele. Pelo contemplar, nós somos transformados. Então, quando a gente contempla, chega um ponto em que fazer a vontade dele é nada mais do que a nossa inclinação. Já parou para pensar nisso? Que fantástico! Mas depois de quê? De contemplá-lo. Antes disso, vai ser difícil mesmo. A escolha entre Jesus e a multidão. Isso eu, tipo assim, tô batendo em você? Não, eu tô apanhando aqui também. Sabe? Tô fazendo força aqui para não ficar girando a cara assim do lado pro outro. Mas isso serve para todo mundo. Para mim também, sabe? Quer dizer, por que é difícil escolher? Porque a gente ainda ama as coisas do mundo. A gente ainda não entendeu que ele nos libertou, que ele nos salvou e que o mundo só tem coisa ruim para nos oferecer. E que a felicidade que a gente tem aqui vai terminar de forma trágica. É a única assim, justificativa que eu acho para ser difícil de escolher. Eu não sei se vocês conseguem ver mais alguma. Mas, sinceramente, é a única coisa que eu vejo, porque se a gente tivesse entendido, de fato entendido, se a gente tivesse feito essa oração com sinceridade, sabe? Porque, como a Elisa falou, Deus não está nem aí para o seu checklist, isso não importa para ele. Eu tenho um sermão do pastor Pavel Goy que fala assim que a gente deveria... ele cita o verso, né? Entrar na presença de Deus com louvores. Ele pergunta assim, mas por que a gente deveria entrar na presença de Deus com louvores? Ah, porque Deus ama ser lisonjeado. Ele fica assim, é tão bom. Claro que não. Tem milhões e milhões de anjos que louvam o nome dele o tempo todo. Isso não tem que ver com, tipo assim, com ele, tem que ver com a gente, sabe? Então, a gente não entendeu ainda. Isso é triste. E é triste porque, assim, eu costumo falar, vou falar uma coisa bem forte aqui, bem pesada, mas eu falo pra mim mesmo, então não tô xingando você, tô xingando eu mesmo. Mas eu falo assim, às vezes eu acho que eu sou burro, sabe? Porque ele já deu tantas demonstrações do amor dele, do quão confiável ele é, assim... E a gente ainda... Mas é isso mesmo? Não, mas eu acho que isso aqui é melhor. A gente ainda duvida. É o que? Só pode ser um problema de memória, que você esquece tão fácil. E eu não tô falando para você que tá do outro lado da tela. Quer dizer, também, se serve para você, pega a carapuça. Eu tô falando para mim em primeira pessoa, sabe?
Não, eu tô falando sério. Entendi. Eu tô falando sério. Essa carapuça servir pega pra você, mas eu tô falando pra mim. Eu tenho, assim, já tive tanta experiência de Deus mostrando assim pra mim que as promessas dele são que ele é real, que as promessas dele vão se cumprir, que ele é fiel, sabe? E aí quando chega uma situação nova, a gente pega assim, a gente se pega pensando assim, mas será? Será? Que é isso, cara? Não tenho o que perguntar mais. A evidência já está completa. Sim, mas é o que eu falo. Às vezes eu acho que eu sou burro, porque esquece com uma facilidade tão grande que assim é incrível. Isso é revoltante. E eu já falei, não tô revoltado com você, eu tô revoltado tipo assim comigo. Mas se serve para você, pega. Mas assim, a gente precisa aprender a confiar no nosso Deus, de verdade. E não tem uma fórmula mágica, é desenvolvendo um relacionamento com ele. Aquilo que Elisa falou, tipo, o checklist não importa. Na verdade, eu costumo falar bem assim que entre o nada, entre quando alguma coisa não serve, né? Eu falo bem assim, entre o nada e tal coisa, o nada é melhor, que pelo menos você não conta com ele. E sabe, se você mantém seu checklist só para você chegar na presença de Deus, Deus, bati meu ponto. Tipo assim, aquele pessoal que trabalha, sabe, chega, escaneia digital e saiu. Deus, bati meu ponto, pode marcar aí no céu. Tipo, isso não vale de nada. Ou você entende que isso não vale de nada, ou vai ser pior para você, porque você está se iludindo. Você não está enganando a Deus. Você está se iludindo, achando que está valendo de alguma coisa. Não, estou sendo um bom cristão, ó. E no final, no final ele falar assim para você, eu não te conheço. Isso é frustrante. Mas, como eu já disse, tem esperança. Porque é ele que revela, é o Espírito Santo que revela o valor da pérola de grande preço. Uhum. Vou fazer algo aqui fora do convencional, mas eu quero fazer mais uma indicação. Estudem, não leiam, mas estudem o capítulo 9 do livro Parábola de Jesus, que fala sobre a pérola de grande preço. Que parábola incrível! Incrível, 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 incrível. E é assim, eu ouvi esse capítulo, e você tem assim, vários insights, sabe? E depois estava vendo um sermão e a pessoa apresentou textos desse capítulo de novo, esses textos que eu peguei aqui agora, que eu li para vocês agora, eu ouvi no sermão ontem. E aí eu fui aqui no celular, procurei o texto e achei aqui. E assim, quando eu ouvi o texto no sermão, foi como se eu não, sei lá, a Bíblia já fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então assim, você sempre está tirando dali um tesouro diferente. E ali foi como se assim, fosse algo completamente novo. Eu, nossa, como que eu ouvi esse capítulo outro dia e eu não peguei isso aqui, sabe? Então, assim, ainda tem esperança, porque é ele que mostra pra gente o valor da pérola de grande preço. Isso é o que é o mais incrível do Evangelho. Não é sobre você, sobre as suas obras. Como diz a música tema do Congresso desse ano, não é o que eu faço, não é o que eu já fiz, mas em Cristo, minha justiça completa possa ser. Escuta aí, pessoal, escuta aí a música e marca a gente. Posta aí no Instagram, pessoal ouvir também, seus conhecidos ouvirem. Vai ser legal. E entenda, é sobre ele. Nele a gente pode ser completo. E essa é a nossa esperança. Cristo, Amém. nossa esperança da glória. Amém. E você falou Ao uma mesmo coisa tempo que é importantíssima. indignante, sabe? Só para terminar, ao mesmo tempo que é revoltante. Me dá alegria falar disso. Exatamente. Porque a gente vê que, tipo assim, apesar de tudo, apesar da gente, ele é fiel. E tem um texto no Espírito de Profecia, eu prometo que eu estou encerrando, que fala assim, eu li ele já, se não me engano foi nessa série, foi já nessa lição, mas é um texto que fala que, acho que achei ele aqui, ó, nada está aparentemente mais ao desamparo, eu acho que eu já li esse texto nessa série, foi na série desse trimestre, não foi no passado. Foi nessa. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. E é por isso que, assim, é revoltante eu pensar nisso, na minha falha, na nossa falha. Na minha, posso falar de mim. Mas é reconfortante pensar nele. Porque quando a gente vê a nossa falha, a gente vê exatamente isso aqui. Eu não sou nada.
E aí a gente lembra disso. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. E é por isso que a gente pode se gloriar nas nossas fraquezas. Se pelo, Quando a se gente pelo entende pecado de isso, um só, se pelo pecado de um só, muitos foram feitos pecadores, pela justiça de um só, todos podem ser justificados. sim. E pensar nisso me dá arrepio. Eu tô arrepiando aqui, literalmente. Mas é isso, galera. Deus é o maior interessado na nossa salvação, por incrível que pareça. E isso é incrível. É lindo. Isso é incrível. Amém. Louvado seja Deus por isso. E você falou uma coisa muito importante, Mateus, que não tem segredo. É unicamente você contemplar a Jesus Cristo e buscar de coração saber a sua vontade para a sua vida e se submeter. Vejam, sabe quando Pilatos ele fala assim de Jesus, eis o homem? Ele estava chamando o povo a contemplar Jesus naquele momento. E o que muitas pessoas viram? O que Pilatos viu? Ele viu um homem inocente. O que os líderes de Israel viam? Alguém que eles odiavam. O que o povo de Israel via? Nada. Estavam cegos e desorientados. O que os soldados viam? Um judeu desprezível. O que Judas viu? Judas viu sua própria culpa. O que as mulheres viram? Elas viram ali nele as suas dores. O que o centurião viu? E eu quero chamar a atenção para esses dois personagens. O que o centurião viu? Ele viu o Filho de Deus. Não foi isso que ele disse? Verdadeiramente esse é o Filho de Deus? E o que o ladrão da cruz viu? Ele viu o seu Salvador. O ladrão da cruz foi, digamos assim, o primeiro ou o segundo, acho que ele foi o que melhor entendeu que a cruz de Cristo realmente representava, porque ele não viu aquilo ali como fim. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que a cruz não era o fim. Agora a grande pergunta é, o que você vê quando olha para Jesus? E respondendo essa pergunta do que você vê, você pode também responder, o que fará de Jesus, chamado Cristo? Eu não vou comentar mais a respeito disso, porque eu agora estou na intenção de deixar essa pergunta no ar, para que cada um responda individualmente o que você vê em Jesus e o que fará dele, o chamado Cristo. É uma pergunta que chama todos nós à reflexão. E eu gostaria agora de encerrar também com uma oração, mas não sem antes pedir para você que, novamente, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder. Ajuda-nos nesse engajamento, porque coisa boa é para ser compartilhada. Eu tenho certeza de que você aprendeu muito aqui, assim como a gente também aprendeu. A gente aprende no estudo individual, mas no compartilhar, esse conhecimento se expande ainda mais. Eu até fiquei anotando aqui algumas coisas na minha mesa enquanto o Matheus falava. Depois eu vou passar tudo isso para o papel, porque mesa não dá para ficar suja, né? Mas nesse caso vale a pena. Então eu peço que você, de onde está, feche seus olhos e nos acompanhe nessa prece. Pai querido que habita nos altos céus, muito obrigado pelo presente que é Jesus Cristo. Muito obrigado por tamanha salvação que foi desempenhada por meio dele. É somente por ele, ó Pai, que temos a salvação. É somente por ele que temos o perdão. É somente por ele que temos a transformação. É somente por ele que temos a paz novamente. E a certeza, ó Deus, de que um dia estaremos contigo, para nunca mais separar. Ele é aquela ponte, aquela escada que liga a terra com o céu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso juiz, o nosso advogado, aquele que se sacrificou por nós, aquele que é por nós em todo o tempo e que comparece por nós diante do Pai. Aquilo que não somos capazes de fazer por nós mesmos, Cristo faz. Porque, Senhor, é tudo por Ele. E muito obrigado porque Ele conseguiu para nós aquilo que nos era impossível. E por nos conceder tamanho amor e, sobretudo, nos dar o privilégio de ter parte nessa obra e de também ter o seu caráter. Nos ajuda, Senhor, a contemplar o Jesus Cristo, que é o vencedor, que é o nosso Deus, que é o nosso amigo, que é o nosso ajudador. Por favor, Senhor, que vejamos nele não só a figura do Filho de Deus, mas também a figura de nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos para que desenvolvamos um caráter segundo o teu, segundo o dele. Nós sabemos que essa obra também não é por nós. É pelo teu Espírito que opera. Mas te pedimos, Senhor, nos faz submissos à tua vontade. Nos faz submissos ao teu querer. E efetua em nós também a tua vontade. Toma nosso coração, pois não podemos dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não podemos conservá-lo para ti.
Salva-nos a despeito de nós mesmos, tão fracos e tão dessemelhantes de Cristo. Molda-nos, cura-nos, eleva-nos a uma atmosfera pura e santa, onde a divina corrente do teu amor possa fluir por nossa alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Nos despedimos de vocês. Foi um prazer estar com vocês, pessoal, e que Deus nos abençoe.